Olá, está no ar para todo o Brasil o programa Pauta Aberta, direto dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom começar a semana em sua companhia. Você fica com a gente na próxima meia hora. A Arábia Saudita anunciou que começará em breve a fase 3 de testes clínicos em cerca de 5.000 pessoas para uma vacina contra a Covid-19, desenvolvida por uma empresa chinesa. A vacina usa um vírus inofensivo do resfriado, conhecido como adenovírus tipo 5, para transportar material genético do coronavírus para o corpo. A Arábia Saudita planeja testar a vacina junto com um placebo em 5.000 voluntários. Já aqui no Brasil, está sendo testada em voluntários de Porto Alegre uma vacina chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. 10 profissionais de saúde receberam as primeiras doses da imunização. Eles fazem parte de 852 voluntários escolhidos para participarem dos testes na capital gaúcha. E na última semana, uma explosão no porto de Beirute, capital do Líbano, devastou bairros inteiros. 150 pessoas morreram na tragédia e outras 6.000 ficaram feridas. Para ajudar os libaneses afetados, o Vaticano emitiu um comunicado e anunciou a doação de 250 mil euros. Quem tem mais informações para a gente é o correspondente da TV Evangelizar em Roma, Jucinei Cardoso. 250 mil euros, o equivalente a R$1.576.000, é quanto o Vaticano acaba de doar à Igreja do Líbano. A doação é uma demonstração de solidariedade à cidade de Beirute. Na última terça-feira, um incêndio de grandes proporções consumiu o porto da cidade. As chamas atingiram um depósito com toneladas de nitrato de amônio. As imagens que correram o mundo mostram o exato momento da explosão que devastou a região portuária. Até o momento, o Ministério da Saúde do Líbano confirmou a morte de mais de 150 pessoas. Cerca de 5.000 ficaram feridas. Dezenas seguem desaparecidas. A ajuda anunciada pelo próprio Papa Francisco foi feita por meio do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano e vai servir justamente para socorrer as vítimas da explosão, neste que o pontífice define como um momento de dificuldade e sofrimento. Preghiamo per le vittime e per i loro familiari. Rezemos pelas vítimas e seus familiares. Preghiamo per il Libano. Rezemos pelo Líbano. Para que com o compromisso de todos os seus componentes sociais, políticos e religiosos, possa enfrentar esse momento tão trágico e doloroso e, com a ajuda da comunidade internacional, superar a grave crise que está atravessando. Em meio à pandemia, nós temos mostrado aqui no Pauta Aberta muitas ações de solidariedade e empatia, algo tão importante neste período. Você vai conhecer agora um exemplo que vem lá do noroeste do Paraná. Maria Elvira tem 20 anos e um coração generoso. Diante da pandemia do novo coronavírus, a jovem estudante de Paranavaí, no noroeste do Paraná, decidiu agir para ajudar quem mais precisa. Foi com uma agulha de crochê que ela deu vida a dezenas de chaveiros e lançou a campanha Coração Solidário. Pensei em fazer alguma coisa diferente, porque tem muita campanha acontecendo, muitas pessoas doando, mas eu queria que fosse especial, algo diferente, para que chamasse mesmo a atenção das pessoas, para elas poderem ajudar. A iniciativa contou com a ajuda de 15 empresas de 3 cidades da região, que venderam os chaveiros e destinaram os recursos para a ação. Uma delas foi essa clínica odontológica. Quando nós ficamos sabendo dessa campanha que ela estava realizando realmente para ajudar essas famílias, com o álcool, que é um item tão necessário hoje nessa época de pandemia, e compramos aqui para a gente também estar disponibilizando para os nossos clientes. Então nós fizemos isso para tanto ajudar essas famílias, apoiar essa causa dela, que é muito nobre, e mostrar também para os nossos clientes que eles podem também abraçar essa causa. Na primeira etapa da campanha, foram produzidos cerca de 120 chaveiros e com o dinheiro arrecadado foi possível comprar pouco mais de 150 litros de álcool gel. Tudo foi entregue à Secretaria de Assistência Social, que destinou as doações para famílias em situação de vulnerabilidade social.
Nos próximos dias, a campanha deve atingir a marca de 300 litros doados. Foi uma coisa muito gratificante, assim, sentir que eu posso estar ajudando pessoas e que existem pessoas que se importam com aquilo e que acreditam no meu trabalho. Então foi algo assim muito gratificante saber que todo esse trabalho, todo esse esforço valeu a pena. Bacana, né, Fabiana? Essas iniciativas nesta época, neste período aí de pandemia, sempre são bem-vindas, principalmente para essas pessoas aí que têm essa dificuldade, tem a falta aí, né, o acesso a esse tipo de produto, né? Sem dúvida, Patrícia. E uma iniciativa simples dessa moça que faz uma diferença muito grande na vida de muita gente. Parabéns para ela, né? Verdade, está de parabéns, né? Agora a gente fala de educação. Cerca de 110 mil alunos da rede pública estadual de Manaus retornaram às aulas presenciais nesta segunda-feira. A volta acontece 5 meses após a suspensão das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus. E 1 mês após o retorno das escolas particulares. Voltam às aulas os alunos do ensino médio e da modalidade de ensino de jovens e adultos, o EJA. No interior do estado do Amazonas, as aulas seguem pela televisão e sem previsão de retorno presencial. A volta ocorre após a capital sofrer em abril com colapsos no sistema de saúde e funerária. Isso tudo devido à pandemia. O estado apresenta queda nos números da doença, por isso flexibilizou a quarentena. E a Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira o crédito para novos saques do FGTS para os trabalhadores nascidos em julho. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e, por enquanto, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio do cartão de débito virtual. O saque em espécie ou transferência dos aniversariantes de julho estão liberados a partir de 17 de outubro. Para mais informações, acesse o site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br. E a leitura e a escrita são importantes para o desenvolvimento do cérebro. Você vai saber agora como esses hábitos podem te beneficiar. O Wake tem só 14 anos e já lançou um livro com dicas de segurança para as crianças. Tudo começou há 5 anos com a produção de alguns vídeos. Eu já tive essa ideia muito tempo atrás, quando eu estava começando meu canal. Então, eu já tinha essa vista para o futuro, de desenvolver um livro. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, eu comecei a fazer meus vídeos de segurança, dando dicas para crianças, sempre focado nas crianças. Até que, ano passado, eu dediquei mais ao meu livro. Tanto que eu não fiz muitos vídeos. E daí, esse ano, foi possível escrever esse livro, com a ajuda do meu pai, da minha mãe e da minha avó. E isso só foi possível graças aos hábitos de ler e escrever que ele tem desde pequeno e que sempre foram estimulados pela família. Nós sempre estimulamos ele à educação, né, para ele sempre estudar, procurar ter alguma profissão, procurar ter boas notas, né? Aí nisso ele se interessou bastante pela leitura, ele adora história, né? E foi nesse processo que ele conseguiu fazer o livro. Sempre gostei muito de ler, eu já li muitos livros, não só esses que estão aqui, alguns estão ali, mas eu já li muitos outros livros também. E esse hábito de ler ou escrever, que ajudou no desenvolvimento do Wake, não é benéfico somente para crianças, mas também para adultos. Essas duas atividades melhoram o funcionamento do cérebro. Os principais benefícios da leitura é que ela aumenta a sua capacidade de resolução de problemas. Logo, um cérebro que a pessoa tem o hábito de ler, tem o hábito de escrever, é um cérebro que tenha muito mais conexões neurais, que permite resolver melhor os seus problemas do dia a dia. O problema é que o hábito de ler ainda não é tão comum. Uma pesquisa revelou que o brasileiro lê em média 2 livros por ano. Em países desenvolvidos, a média é de 7 livros. O estudo mostrou ainda que 30% da população nunca comprou um livro. Para mudar esses índices, é importante estimular a leitura desde cedo. As dicas que eu posso dar para os pais. A primeira, que elas comecem a estimular a leitura das crianças desde cedo. Que elas comecem dando exemplo, muito mais importante do que um pai faz, é o exemplo que ele dá. Então eu sempre sugiro para as famílias que os pais reservem um tempinho para a leitura. Nós vamos ler junto?
O pai lê o livro dele e o filho lê o livrinho dele. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, é você começar o estímulo da leitura por assuntos que a criança se interessa. Você descobre ali o que ela gosta mais e começa fazendo a criança ler esse tipo de livro. Aí depois você vai aumentando a complexidade, depois que aquilo se tornou um hábito. Outro dado que chama atenção é que 43% das pessoas alegam que não tem tempo para ler. O psicólogo explica que é preciso estabelecer prioridades. Mas eu vejo que é muito mais uma questão de prioridade do que uma questão de tempo. Porque, por exemplo, hoje nós temos várias possibilidades de como que a gente pode ler. Se a gente fizer uma autoanálise e ver o tempo que a gente costuma gastar nas redes sociais, a gente vai ver que a gente poderia reduzir um pouco desse tempo e encaixar um pouco de leitura nesses 15 minutos que você tem. Fábio, interessante que a gente viu na pesquisa, 43% dizem que não tem tempo para ler, mas com certeza tem tempo para ficar no celular, né? Então aí é importante a gente fazer um exame de consciência e entender que a leitura é fundamental. E nós fizemos uma reportagem não faz muito tempo que mostra o aumento no acesso das redes sociais. Exatamente. Então, realmente, tem tempo para ficar nas redes sociais, mas não tem tempo para ler, né? É bom tirar sempre um tempinho para uma leitura, sempre faz bem. E o Pauta Aberta vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí. O Pauta Aberta está de volta. Obrigada pela sua companhia e audiência. Quem nunca se sentiu estressado por problemas familiares ou pelo trabalho? Esses são apenas alguns dos fatores que podem nos deixar mais agitados, o que é normal, já que o estresse é uma resposta comum do nosso organismo e faz parte do dia a dia. Mas o problema é quando ele começa a afetar o rendimento e com ele aparecem outros sintomas físicos e psicológicos e que são prejudiciais à saúde. O estresse já faz parte do nosso dia a dia, tanto que às vezes achamos que é normal. Com a Neide foi assim, até que ela chegou ao limite. Daí eu já não dormia mais, daí já comecei, eu não vou voltar a trabalhar, assim, muita pegação no pé, assim, exigindo muito da gente, sabe? Daí eu não aguentei, daí eu fiz uma tentativa de suicídio. O estresse é uma reação do organismo a algum estímulo, uma forma de defesa. O problema aparece quando ele passa do ponto. Um pouquinho de estresse é o que me faz ter ânimo para sair de casa ou aquela necessidade para buscar fazer um curso novo, para buscar um emprego melhor. Agora, quando esse mesmo estresse está me gerando uma ansiedade a ponto de eu não conseguir render no trabalho, eu não consigo manter a minha concentração mais, eu não consigo dormir direito por causa do estresse, então, ou eu estou brigando com as pessoas, brigando no trânsito, não é? Então ele passou do ponto. O estresse, ele causa alteração digestiva, intestinal, a pressão altera, o colesterol pode alterar por causa do estresse, a diabetes descompensa, são várias causas, sabe? O organismo da gente começa a ficar em desequilíbrio por causa do estresse. O estresse atinge 90% da população mundial. Só que no Brasil, 70% das pessoas sofrem com o problema, sendo que 30% dos casos estão relacionados ao trabalho. E é aí que entra a síndrome do esgotamento profissional, conhecida como burnout. O burnout é um estresse desencadeado pelo trabalho. É muita pressão da sociedade sobre aquela pessoa, para que ela renda mais, para que ela ganhe mais, sabe? O trabalho suga e ela não consegue dizer não, ela não consegue parar. Mas quem também sofre com o estresse é o coração. No coração, geralmente os sintomas que mais preocupam são dor no peito, que a gente chama tecnicamente de angina. Geralmente é uma dor opressiva, que acontece quando o paciente tem um esforço físico ou até mesmo um esforço emocional. Palpitações, que é aquela sensação de que o coração está acelerado ou que está batendo de modo descompassado. E falta de ar, que é aquele paciente que não tinha tanto cansaço e agora começou a apresentar um cansaço desproporcional, às vezes tem um cansaço na hora de dormir. Tem uma situação muito específica do coração relacionada ao estresse que a gente chama de cardiomiopatia por estresse. Tá? É uma doença bem específica, ela acontece geralmente após um estresse muito intenso,
como, por exemplo, a perda de um familiar, uma separação dolorosa, algum trauma, como uma situação, por exemplo, de um assalto, sequestro. Então, isso gera um estresse tão intenso que o coração, de maneira aguda, né, de maneira repentina, perde a força e começa a apresentar alguns problemas, né? Geralmente o paciente começa a apresentar uma dor no peito, cansaço. E já que não tem como fugir dele, o jeito é encontrar formas de amenizá-lo. Primeiro, fazer um levantamento da situação, não é? Eu preciso melhorar a minha parte emocional, e aí eu vou fazer uma atividade de recreação, né? Eu preciso ver a minha parte física, como é que tá. Então, dentro de casa, fazer exercício, pega uma videoaula do que a pessoa gostar mais, né? E treinar em casa, ou fazer caminhada num lugar seguro, ao ar livre. Foi o que a Neide fez. Encontrou alívio no artesanato. Faz um bem danado, um aviso para as pessoas também que estão depressivas. Procura isso. Faz muito bem. E olha só, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta. A crise provocada pelo coronavírus está gerando e piorando o estresse na população em todo o mundo. E isso se confirmou em uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela apontou que os casos de depressão, ansiedade e estresse aumentaram 80% neste período. O percentual de pessoas que relataram sintomas de estresse agudo na primeira semana da pesquisa, entre 20 a 25 de março, era de 6,9%, enquanto na última semana, entre 15 a 20 de abril, o número subiu para 9,7%. Esse estudo foi feito através de um questionário online durante os dias 20 de março e 20 de abril, que contou com a resposta de 1.460 pessoas de 23 estados. A araucária é o símbolo do Paraná. Apesar de ser comum na região sul do país, está ameaçada de extinção. Isso porque a redução das florestas diminui o fluxo de genes entre as árvores, o que prejudica a capacidade da espécie de reagir a ameaças como clima, poluição e doenças. Para ajudar na preservação dessa espécie, foi criado o projeto Conexão Araucária. Vamos conhecer. A espécie é dominante no sul do país, é árvore símbolo do estado do Paraná, também pode ser encontrada em São Paulo e Minas Gerais, além de Argentina e Paraguai. Mas todo esse território não é o suficiente. A araucária encontra-se ameaçada de extinção. A árvore que dá nome à capital do Paraná aparece como vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção. A Alessandra Xavier é engenheira florestal e estuda a vida das araucárias. A gente tem uma impressão de ver muitas araucárias ao nosso redor, só que a gente tem que entender que essas araucárias que estão hoje aqui presentes, geneticamente falando, elas já estão fracas, né? Então a gente precisa sempre estar renovando essa floresta para a gente conseguir manter essa espécie ainda aqui na nossa região, né? Principalmente no sul do Brasil. O projeto Conexão Araucária mantém uma base para ajudar os produtores na conservação das espécies, possibilitando a aplicação de metodologias e formas de trabalho nas propriedades rurais. É um projeto de restauração ecológica que restaura as áreas de preservação permanente, que são as áreas, né, tão conhecidas aí como mata ciliar. É fundamental um modelo agropecuário para garantir a preservação da mata ciliar. A mata ciliar tem esse nome porque é a mesma coisa dos nossos cílios, né? Os nossos cílios protegem os nossos olhos e a mata ciliar está protegendo os nossos rios. E os rios nada mais é que é o nosso fornecedor de água, que nós estamos nas grandes cidades, mas a gente só tem a água por conta da proteção desses rios, dessas nascentes. Entre as formas de contribuição, os produtores disponibilizam áreas de pesquisa e plantio da espécie. O Seu ao Seu é agricultor e participa do projeto. A gente tem que pensar no futuro, né? Não no... né? Porque se tudo ir destruindo, amanhã depois não vamos ter água, né? E o nosso neto, né? Os produtores também são beneficiados com a regularização da área rural. Ele vai ganhar a readequação da sua propriedade à legislação ambiental atual
e toda essa assistência técnica que a SPVS vai dar para ela. Então, no caso de áreas como a do Seu ao Seu, onde foi necessário o cercamento, a gente dá os materiais de cerca e depois vem a empresa e faz toda essa parte de mão de obra de implantação da restauração. Vai ter uma reserva bem cuidada e se não fosse fazerem a cerca, talvez lá daqui mais um ano, talvez eu resolvia de fazer, mas eu não ia fazer uma cerca como foi feito, essa bem feito. O cultivo e reprodução da araucária é uma das melhores estratégias para a sua conservação. São produtores e pesquisadores aliados, cuidando deste símbolo brasileiro. Dali mais um tempinho, ele vai fechar esse mato ali, né? Se Deus quiser. E ontem foi comemorado o Dia dos Pais. Para celebrar a data, a obra Evangelizar é Preciso preparou uma programação especial que teve Santa Missa e distribuição da Sagrada Eucaristia no sistema drive-thru. Um vínculo de amor que começa na infância e nos acompanha por toda a vida. Assim é a relação que estabelecemos com nossos pais. E para comemorar o dia deles, a obra Evangelizar é Preciso proporcionou uma programação muito especial. Começou logo cedo, com a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, celebrada pelo Padre Reginaldo Manzotti. Senhor, nós te pedimos a bênção por todos os pais que estão nos acompanhando, para que, a exemplo de São José, possam, pelo testemunho, pela vida, conduzir a família ao reino dos céus. E dentro dessa programação especial do Dia dos Pais, também teve presente para eles. A Sagrada Eucaristia, que foi distribuída aqui na área externa do santuário, no sistema drive-thru. O Domingo da Bênção da Família, então, que queremos proporcionar aqui nas ruas laterais do santuário a distribuição da Sagrada Comunhão, porque um número ainda expressivo de fiéis não consegue chegar até a Santa Missa, porque a porcentagem de presença ainda é pequena, mas a bênção de Deus vai chegar até muitas famílias e cremos que hoje é o novo tempo de Deus, de reunião, de encontro. A partir dos pais, bênção para todos, até para os pequenos e para aqueles que se achegam também como amigos, porque a família, com o tempo, ela se torna maior. Presente que os pais receberam com alegria. Nesse momento tão difícil que a gente está passando, é um grande presente poder receber Cristo, nosso Pai, poder estar se aproximando ainda mais de Jesus. É o momento da gente receber o corpo de Deus, num momento adverso igual esse da pandemia, mas a gente tem essa oportunidade aqui, eu fico muito feliz de poder vir, poder comungar e viver esse momento no Dia dos Pais. O Glaucio trouxe o pai de 80 anos para celebrar a data e participar desse momento de espiritualidade. Poder trazer o meu pai para receber Jesus, eu não tenho nem como, não tem palavra porque possa explicar uma condição dessa, né? Sou abençoado por poder exercer essa atividade. É uma bênção vir aqui no dia de hoje, com 80 anos de idade, o meu filhão aqui, e as netinhas, os netos lá. Isso é bom demais. Já o Marco não vê o pai de 78 anos há 5 meses. A saudade é grande, mas a esperança de vê-lo logo é muito maior. O mais importante é a saúde da gente, então a gente respeita isso, a gente está bastante confiante que vai passar, que tudo isso vai passar. E mandar um abraço para ele, né? E os pais que vieram receber a Eucaristia também foram solidários. Os alimentos doados serão entregues para as instituições atendidas pela obra Evangelizar é Preciso. Deus, olhai por todos os pais, são vossas imagens na terra, por ele nos abençoai. Fabiana, foi um Dia dos Pais diferente, mas não menos importante, né? Com certeza, Patrícia, diferente, muitos filhos afastados dos pais aí por causa da pandemia, mas sem dúvida, amor de sobra para todos, né? Com certeza, e o Pauta Aberta de hoje fica por aqui, nos encontramos amanhã. Fique bem, fique em paz. Você pode rever esse programa e todas as reportagens exibidas no Pauta Aberta em nosso canal no YouTube. O endereço está aí na nossa tela. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.